Bem-vindo a Madrid Angola. Depois da derrota contra o Atlético de Madrid e a goleada que o Real Madrid aplicou na Champions League, é hora da pausa, é hora de olhar para outro horizonte. Desta forma, o Real Madrid procura defesas para que assim possa substituir uma parte que o Real Madrid tem sofrido muito, que é a parte defensiva. Então, fica ligado até o final do vídeo. E aí, pessoal, o Real Madrid está interessado em 5 jogadores que poderiam estar, obviamente, ou estariam de caminho para o Real Madrid, para que assim possam chegar no Real Madrid, principalmente a área defensiva, que tem sido muito problemática, uma vez que Rüdiger está lesionado e Olsen e Militão não tem sido tão frequentemente defensivo, porque Militão vem de lesão e Olsen não é assim tão seguro, na minha opinião, né? Porque é tão jovem e não tem tanta experiência de defensivo como jogar no Real Madrid. Apesar de que ele já jogou na Juve, jogou no Bournemouth, ainda assim é imaturo, na minha opinião. Então precisa-se de um jogador mais sólido, jogador capaz de aguentar a defesa e jogadores que têm experiência. E desses jogadores seria Marc Guéhi, Saliba ou Konaté. Mas Saliba não será opção porque renovou com o Arsenal e seria ou será difícil para que assim ele venha no Real Madrid. Dessa opção só sobrou Konaté e Marc Guéhi, que estão obviamente de olho para que assim o Real Madrid o contrate. Porque o Rüdiger seria a opção A na parte defensiva, mas precisaria de alguém mais sólido. E desta vez sobra simplesmente Konaté e Marc Guéhi, jogador do Crystal Palace. Então desta forma é necessário solidar o meio campo, a defesa e sucessivamente assim posições que o Real Madrid poderia cobrir ou deve cobrir. E deste modo sobrou 3 opções para que o Real Madrid conte com 3 jogadores defensivos e simplesmente seria o Grimaldo, que é na parte lateral, porque a carreira está sozinho. Obviamente que Fran Garcia é bom, mas também necessitaria de um outro lateral experiente, e desta vez seria Grimaldo, que já trabalhou com Xabi Alonso, sem tirar o mérito dizendo que Xabi Alonso não tem boa escolha. Tem sim, porque carreira seria a opção A, ou Grimaldo seria a opção A, sucessivamente assim, e Fran Garcia seria a opção C nesta posição. Sabendo que os 3 têm qualidades individuais e ambos são espanhóis. Tanto Grimaldo quanto Carreira e Fran Garcia são espanhóis e ambos têm uma coisa, que é velocidade. Mas o Real Madrid está mais preocupado na parte defensiva que a parte central, porque o Real Madrid sofre muito com as lesões dessa parte. Por exemplo, o Rüdiger está lesionado, Alaba, que atualmente não tem jogado, mas quando começa a jogar, provavelmente pode se lesionar. Então, desta vez o Real Madrid está de olho em vários centrais e laterais. Também sem esquecer que o Real Madrid está de olho no Olsen. O Olsen que renovou com o Bayern de Munique e ainda assim é joia principal do Bayern de Munique. E o Real Madrid está de olho no jogador, porque o Real Madrid, quando está de olho no jogador e não quer tirar, e isto não se muda, o jogador virá a qualquer custo, nem que passar vários anos, o Real Madrid vai contratar. Então sou de opinião que Olsen poderia vir no Real Madrid, não tão agora, porque o Real Madrid contratou o Masotone. Minha opinião, porque já é uma luta frequente entre Masotone, Ibrahim Dias e outros jogadores que estão no Real Madrid. Por exemplo, Thiago Petrocha não tem jogado, não tem sido utilizado, apesar de que na pré-temporada houve tanto nome especulado sobre Thiago Petrocha para que assim pudesse ser inserido na equipa principal. Obviamente que está inserido, mas não jogou nenhuma partida, apesar de que Ceballos poderia sair, tinha especulação que poderia sair para um outro clube, mas não saiu. Então Thiago Petrocha seria a opção C no meio campo, saindo Arda Güler, Tchouaméni ou Valverde, então seria substituto desses jogadores, mas ainda assim não saiu e tem sido um problema para que Xabi Alonso dirija ao Real Madrid, na minha opinião, porque é muito cansativo
Porque o Real Madrid é um clube com jogadores com grande qualidade e com capacidade para que possam ser titular em qualquer partida. Sem esquecer que Nico Paz provavelmente vai vir na próxima temporada ou no meio da temporada. Então seria muito improvável com que Olise fosse no Real Madrid daqui tão cedo, na temporada 2026, 2027, então seria menos improvável. Falando de Wirtz foi treinado pelo Xabi Alonso na temporada em que o Bayer Leverkusen ganhou tudo com Xabi Alonso e poderia ganhar a Champions League ou a Liga Europa, mas não acabou por ganhar. E o jogador fosse para um outro clube, como Jota foi para o Bayern de Munique e Wirtz foi para o Liverpool. E dentro do Liverpool, Wirtz não tem se encontrado, tem sido aquele jogador que jogou na temporada em que ganhou tudo com o Xabi Alonso. Então há a possibilidade com que vá no Real Madrid, se o jogador se sentir que não for capacitado ou se o jogador decidir sair, obviamente que Xabi Alonso quer no Real Madrid. Mas deixando aqui a minha opinião, não seria bom com que Wirtz fosse no Real Madrid, porque tem qualidade, obviamente, para ir no Real Madrid. Mas apesar disso tudo, existe um meio campo dentro do Real Madrid muito sólido. Vamos pensar, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, que está voltando da lesão, ainda assim é muita qualidade e seria um meio muito discutível, na minha opinião. Wirtz é um 10, claramente, que jogaria na posição de Bellingham e seria uma discussão muito grande, uma vez que tem tantos jogadores que já não têm jogado, como o nome que eu vou falar sempre, eu tenho falado sempre, que é o jogador que saiu no Palmeiras do Brasil, o brasileiro que saiu no Palmeiras e que todo mundo já sabemos quem tem sido, quem tem jogado e não tem jogado tanto frequentemente quanto na temporada em que Carlo Ancelotti treinou e na temporada em que Xabi Alonso está a treinar, ainda o jogador não fez nenhuma partida. Não é necessário mencionar o nome e todo mundo já sabe, tu já sabes. Então já deixa o like e subscreva no canal para mais vídeos como este. Sem esquecer, vamos falar de Saliba. Saliba, jogador do Arsenal, e renovou com o Arsenal. Seria a possibilidade que poderia vir no Real Madrid, mas há que se esperar, porque quando o Real Madrid coloca o pé, provavelmente o jogador não mudará de ideia, porque o jogador tem apenas 24 anos e possivelmente poderia estar no Real Madrid a qualquer custo. O outro jogador que está na mira do Real Madrid é o jogador do Crystal Palace, Marc Guia, que tem enchido os olhos do Real Madrid para que assim possa estar no Real Madrid. Um jogador extremamente rápido, um jogador capaz de defender, um jogador duro de passar, na minha opinião, porque já vi vários jogos e faz muito bem. O Real Madrid está interessado. O Real Madrid está interessado e a notícia rola de que possivelmente será contratado na próxima janela de transferência. Sou de opinião que Marc Guia poderia vir ou já deve vir, porque o Real Madrid tem muitas baixas na parte defensiva, porque Militão sofre muita lesão e Rudiger está lesionado. Asensio é um jogador jovem, tanto Hausen quanto outros jogadores não têm tanta experiência e possivelmente Marc Guia, como está vindo da Liga Inglesa, seria a opção ideal, porque vem do campeonato duro, apesar de que a Liga Espanhola é um pouquinho frágil em relação à Liga Inglesa, então poderia ser a opção ideal. Na minha opinião, concordo que Marc Guia poderia ser a opção ideal para que possa se contratar na próxima janela de transferência. Já comenta, subscreve e deixa sua opinião sobre os craques que o Real Madrid provavelmente quer contratar na próxima janela de transferência. Se está de acordo, comenta e partilha. Tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!